A gente vai trazer aqui alguns testes, né? A gente vai fazer primeiro, vamos utilizar os testes de continuidade dos multímetros. O analógico ele não tem liga-desliga, tá? Ele, em qualquer posição aqui ele só funciona se você utilizar as pontas, né? Ele não tem um liga e desliga. Então aqui, ó, na função bus, que é continuidade, tá? Quando a gente junta aqui as pontas, ele solta um bip, tá? Mas em compensação ele não mostra marcação nenhuma. É só para você ver realmente se tem continuidade. E aqui no digital, né, aqui ó, inclusive até é uma marcação vermelha, tá? Teste de continuidade com o buzzer, né, que é o bip. Então, aqui. Outra coisa interessante também desse card digital é que ele tem uma tela iluminada. Então, para algumas situações facilita muito. Você pode ver que ele apresenta valores na tela, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, multímetro digital num lado, multímetro analógico do outro. Então, vamos fazer os primeiros testes, que é teste de continuidade, tá bom? Vamos pegar aqui alguns objetos. Bom, para testar a continuidade, um item importantíssimo que você deve tomar nota, que para qualquer teste de continuidade, certo, deve ser feito em dispositivos não eletrizados, ou seja, dispositivos onde não há incidência de corrente elétrica nenhuma. Por quê? Porque você, com teste de continuidade, você pode fechar um curto. Então, nunca utilize a função teste de continuidade para testar circuitos elétricos energizados, seja ele qual for, tanto eletrônico como elétrico, tá? O que é teste de continuidade? Teste de continuidade é simplesmente percorrer de um ponto a outro, né? Como este fio aqui, ó, temos um fio, certo? Ele está enrolado aqui para ficar melhor para você ver no vídeo. Então, eu quero testar se há continuidade deste ponto a este. Então, vamos utilizar aqui um multímetro digital. Então, vamos botar a ponta de prova preta em um ponto e a vermelha em outro ponto. Você pode ver que ele tem continuidade. Ele mostra alguns valores, mas ele rapidamente zera. Quando ele zera, isso significa que não existe resistência, né? Resistência é nula, é zero. Então a energia passa com bastante facilidade aqui. Então, por isso que fios elétricos eles são utilizados para medir, para transportar corrente elétrica, porque eles são ótimos condutores. Então, testamos aqui a continuidade do fio. Então, esse fio ele tem continuidade. Aqui dois fusíveis automotivos, onde um está fechado, né? Você pode ver que existe a ligação, né? E o outro está aberto aí, como você pode acompanhar. Tá vendo? Ele está rompido, né? Esse fusível aqui ele passou por um curto e esse aqui é um fusível novo. Então, só uma explicação rápida sobre fusíveis. Qual a função do fusível? Quando há um curto, ocorre um curto, a energia está passando por aqui, então há um curto, ele sobreaquece e rompe, isso evitando que o curto perdure e evitando incêndio, né, principalmente nos veículos e qualquer tipo de estrutura elétrica, eletrônica. Então, tanto estruturas elétricas como eletrônicas, nós temos fusíveis. Aqui são fusíveis veiculares, tá? Então, como esse está rompido, ele não vai dar sinal de continuidade.
Aqui, ó. Tá vendo? Ele não tem continuidade, porque ele está rompido aqui. Então, o fusível está ruim. E temos aqui o fusível que está bom, que vai dar continuidade porque ele está íntegro. Então, o fusível é ruim, né? Mesmo que a gente não conseguisse ver aqui, ele é um pouco transparente, né? Você consegue ver que ele está rompido, né? Mas mesmo que o fusível ele não tivesse transparência, você conseguir testar, ó, que aqui não tem continuidade. E muitos defeitos podem ser identificados dessa maneira, né? Às vezes é um fusível que está com problema, você troca o fusível, resolve o problema. Então, temos aqui o fusível está ruim e o fusível que está íntegro tocou o bip. Vamos utilizar aqui um multímetro analógico para o mesmo teste, né? Então, vamos unir a prova, ele solta um bip. Vamos testar o fusível ruim e vamos testar o fusível que está bom. Ele simplesmente dá o bip, né? Ele não demonstra nenhum valor na escala. Então, testamos aqui os dois fusíveis. Eu trouxe até essa chave de fenda para a gente poder testar a continuidade dela. E eu queria fazer uma pergunta a você, né? Você acha que deste ponto a este vai existir continuidade? A eletricidade vai passar por aqui? Sim ou não? Vou dar aí um tempinho para você responder. Se você acha que sim, né, que a eletricidade vai passar por aqui, quando eu encostar o ponta de prova de um lado a outro, ele vai apitar. Se você acha que não, ele não apita, tá? Então, vamos lá. Oh, que rufem os tambores. Bom, não há continuidade. Por quê? Porque o cabo é isolante. Então, não vamos ter continuidade aqui. Já aqui, ó, onde existe a parte metálica, teremos continuidade. A chave de fenda ela é feita de metal. Tem muitas pessoas também que acabam fechando curto, né? Vão fazer serviços elétricos com a rede energizada e a chave de fenda acaba encostando nos dois polos e fecha curto, tá? Vamos lá. Eu tenho um pedaço aqui de metal, aquele metal que vem enrolado o pão de caixa. Eu desencapei as duas pontas. Vamos testar a continuidade dele aqui. Aqui. Ele também tem uma continuidade. Ou seja, esse ponto se comunica com este, tá? Vamos pegar agora alguns itens, né? Eu separei alguns parafusos aqui para a gente testar a continuidade do parafuso, né? Então, o parafuso tem continuidade, porque ele é metal, então você vai ter continuidade na maioria dos metais, tá bom? Temos aqui um fusível, onde a gente vai testar o fusível. O fusível está íntegro, como você pode acompanhar aqui, ó. Nós vamos testar continuidade no fusível. Do mesmo jeito, nesse fusível, neste exemplo, né? Se o fusível estiver rompido, ele não vai dar continuidade, tá? Então, o fusível bom, ele dá continuidade. Então, você pode fazer esse teste nesse fusível. Apesar que esse fusível eles têm chamado uma transparência para que você consulte se o fusível está bom ou não, né? Então, você pode consultar porque são transparentes. Mas alguns fusíveis não são transparentes, inclusive desse modelo mesmo. Eu não tenho aqui para mostrar, mas tem muito fusível desse que ele não é de vidro, ele é um tubo de papel e você não consegue aferir a continuidade dele só olhando, né? Tem que realmente testar.
Eu trouxe aqui também um adaptador de som, né, que costuma dar também muito defeito. Aqui, ó. Ele também tem continuidade. Inclusive esse adaptador de som, ele tá com um mau contato. Ele para som não funciona tão bem, porque existe um mau contato aqui. Então temos continuidade. E aqui um outro adaptador, certo? Onde a gente vai incluir aqui. Ele também deu continuidade. Eu trouxe também aqui um rolo de solda, né? Porque solda também tem continuidade. Então vamos testar aqui um fio de solda, né? Vamos ligar um ponto a outro e nós temos condutividade. Outro item interessante também, ó, vamos interligar nesse ponto aqui, ó, de solda, e aqui no final, e ele também vai dar continuidade. Eu trouxe aqui também duas lâmpadas para a gente poder aferir, né, se elas estão boas. Mas aqui inclusive tem uma particularidade bem interessante, que é, né, as lâmpadas aparentemente estão íntegras, né, o filamento está íntegro. Vocês podem ver aqui. Aqui também. Mas existe uma diferença entre essas duas lâmpadas. Esta lâmpada, ela é uma lâmpada de 12 volts. Você está conseguindo ver daí? Lâmpada de 12 volts. E essa é uma lâmpada de 220 volts. Tá? Então vamos testar a continuidade nas duas lâmpadas. Então a lâmpada tem continuidade aqui, ó, no polo negativo e no polo positivo. Né? Apesar de ter dois filamentos aqui, ó, os dois aqui são positivos e aqui é o terra, tá? Então veja que também tem continuidade aqui embaixo, tá? No caso da lâmpada de 220 volts, a gente não tem continuidade. Aqui no terra tem, mas aqui no ponto. Isso poderia dizer que essa lâmpada está queimada. Eu trouxe aqui uma outra lâmpada de 12 volts, um farol, lâmpada de farol de carro. E trouxe uma lâmpada LED para a gente ver essa diferença. Então, aqui, ó. Tanto esta lâmpada como esta lâmpada, elas estão boas, estão funcionando. Mas a resistência dela aqui, ó, é muito alta, porque elas são 220. Então a gente não vai conseguir medir nessa escala aqui se a lâmpada está boa ou não, porque é 220, né? Tanto essa como essa estão funcionando. Mas no teste de continuidade com esses testes, a gente não consegue aferir. Aqui, ó. Aí você pergunta, poxa, por quê? Pelo simples fato que a voltagem que a gente está utilizando aqui, que é em torno de 3 volts, é muito baixa para vencer a resistência das lâmpadas 220, tá? Então a gente não consegue testar sistemas de 220 volts com teste de continuidade, principalmente de lâmpadas, tá? Já no caso das lâmpadas de 12 volts, o sistema de 3 volts ele é suficiente para romper, né, e fazer o teste, ok? Então nós vamos testar. Bom, vamos fazer um teste prático aqui, né? Nós temos um cabo de força. Eu enrolei aqui para facilitar a visualização no vídeo. Vamos fazer o teste de continuidade, né? Vamos verificar se esse cabo está em perfeito estado. Vamos utilizar aqui o multímetro analógico
Vamos incluir aqui uma ponta de prova em um dos pontos de entrada e vamos testar aqui as saídas. Então, plugamos aqui. Então significa que esta via do cabo está se comunicando com essa, ou seja, existe continuidade, né? Nas outras pontas não. Vamos botar aqui no terra agora. Então, a fase, o cabo de aterramento também está funcionando. E vamos agora no segundo encaixe. Então aqui nesse teste a gente consegue aferir a condutibilidade elétrica do cabo. Então está funcionando perfeitamente. Ok? Vamos utilizar agora aqui o multímetro digital. Então, mesma coisa, vamos espetar aqui a ponta de prova em uma entrada. Aqui na do meio agora. E na da ponta. Então, com esse teste básico, a gente pode aferir que esse cabo de força está em perfeito estado. Fazendo aqui o complemento no teste de continuidade, a gente está com um disjuntor, né, que nada mais é que interruptor. Então, temos aqui on, off, on, off. Ok? Vamos fazer um teste de continuidade usando o disjuntor. Então, vamos plugar o pino vermelho aqui e o preto, a ponta de prova preta aqui. Então, está desligado, ele não vai dar continuidade, né? Vamos desligar. Ele deu continuidade, vamos desligar. Ele não dá continuidade. Então, ó, ligado. Desligado. Essa é uma maneira também de você testar disjuntor, tá? Lembre-se, nunca teste disjuntor ele ligado na rede, tá? Senão você vai fechar um curto. Vamos usar aqui o analógico. O analógico ele só tem um bip. Está desligado. Vamos ligar. Inclusive tem um bip bem mais alto, né? Ligado, desligado, off. Aqui, ó. On. Desligado, não tem continuidade. Ligado, tem. Desligado. Ok? Aqui é a mesma coisa com o digital. Ok? Então, é isso aí. Então a gente conseguiu avaliar aqui os testes de continuidade. Eu não utilizei muito o multímetro analógico porque a única diferença que ele tem do digital é que ele só tem um bip, né? Ele não apresenta nada no visor, tá? Mas você pode utilizar tanto um como o outro. Aqui é o que está fusível aberto e aqui é o que está fechado, né? O que está funcionando. Então ele não apresenta nada, né? Ele realmente só tem o bip, né? No caso do multímetro digital, ele apresenta alguns valores que a gente vai falar sobre eles na próxima aula. Então, até a próxima.